Sodoma e Gomorra teriam sido destruídas em questão de segundos há cerca de 3.700 anos, desaparecendo por completo. A Bíblia afirma que fogo caiu do céu, mas por muito tempo, muitos pesquisadores trataram essa história como apenas um mito antigo, sem ligação com fatos reais. Até que, em 2021, uma nova descoberta arqueológica reacendeu o debate e trouxe pistas que podem finalmente responder a uma pergunta milenar. O que realmente eliminou Sodoma do mapa? O que de fato ocorreu naquele dia? Teria sido um fenômeno natural ou algo que ainda não compreendemos totalmente? Existem 4 hipóteses principais sobre o acontecimento, e a mais coerente é justamente a que menos cientistas gostam de assumir abertamente. Vamos a elas. O relato bíblico em Gênesis 19 descreve o evento de maneira surpreendentemente objetiva. O Senhor fez chover enxofre e fogo desde os céus sobre Sodoma e Gomorra. Não é uma metáfora vaga. O texto especifica 3 detalhes distintos: a origem, o céu, o material, enxofre misturado com fogo, e o modo como ocorreu, como uma chuva. O episódio teria acontecido ao amanhecer, e Abraão, que estava acampado a 20 ou 30 quilômetros dali, observou no dia seguinte uma coluna de fumaça subindo como a de um forno industrial. Não um incêndio comum, mas uma nuvem pesada e escura. Durante séculos, arqueólogos procuraram vestígios dessa cidade sem encontrar nada conclusivo. Exploraram o Vale do Jordão inteiro, analisaram inúmeros sítios ao redor do Mar Morto e nunca acharam inscrições, placas ou qualquer referência direta a Sodoma ou Gomorra. Por isso, durante muito tempo, o episódio foi classificado como lenda. Mas tudo mudou em 2015. Na Jordânia, pesquisadores começaram a escavar uma cidade chamada Tal el-Hammam e se depararam com algo que nenhuma explicação convencional conseguia justificar. As fortificações estavam destruídas de dentro para fora. Tijolos derretidos e o solo apresentava sinais de temperaturas extremas, algo acima de 2.000 graus Celsius. Nenhum terremoto, incêndio ou conflito antigo seria capaz de gerar calor suficiente para literalmente derreter pedra. Daí surge a pergunta inevitável: o que produz energia intensa o bastante para isso? Mais impressionante ainda, os ossos encontrados estavam completamente carbonizados, mas os corpos permaneciam exatamente nas posições em que estavam no momento da morte, como se tudo tivesse ocorrido instantaneamente. A cidade parece ter sido apagada em um instante. O choque maior veio quando os pesquisadores identificaram, nas camadas de solo, fragmentos de materiais que só aparecem em 2 contextos conhecidos: testes nucleares modernos ou impactos de meteoritos. Recapitulando, uma grande cidade destruída de uma só vez. Calor suficiente para fundir cerâmica e metais. Habitantes mortos antes mesmo de reagir. E uma camada de cinzas tão espessa que a área ficou desabitada por 700 anos. Isso não foi destruída e reconstruída. É abandono total por cerca de 25 gerações. E há um detalhe decisivo. Tal el-Hammam fica a apenas 11 quilômetros do Mar Morto, exatamente na região que a Bíblia associa a Sodoma e Gomorra. Então surge a questão: o que poderia causar uma devastação tão absurda? E se o fogo não tivesse vindo do céu, mas debaixo da terra? A localização de Sodoma e Gomorra, o Vale do Jordão, próximo ao Mar Morto, está sobre uma das falhas geológicas mais ativas do planeta, parte da grande estrutura que vai da África até a Síria. Nessas condições, o solo pode se abrir e as placas tectônicas se deslocam com força, provocando terremotos severos. Mas existe outro ponto fundamental. Sob essa região, há enormes depósitos de betume, um material semelhante ao asfalto, rico em petróleo e também carregado de enxofre. Agora conecte isso. Se um grande terremoto ocorreu naquela madrugada, tudo provavelmente começou de forma abrupta. As pessoas estavam dormindo quando o chão começou a tremer violentamente, paredes se romperam, casas desabaram em instantes. Mas aí vem o pior. A pressão do terremoto rompe os depósitos subterrâneos e do chão começam a jorrar gases sob altíssima pressão, metano misturado com enxofre e betume vaporizado.
Os moradores teriam visto o Fender enorme se abrindo nas ruas com jatos de gás escapando sob pressão. Teriam sentido aquele cheiro insuportável e sufocante tomando conta do ar inteiro. E então, basta uma chispa, o próprio atrito das rochas raspando umas nas outras em alta velocidade durante o terremoto pode gerar essa ignição. Quando isso acontece, os gases explodem numa detonação massiva. Não é um incêndio comum. É o ar literalmente pegando fogo. Chamas saindo do chão, pedaços de betume em chamas sendo arremessados para cima e caindo como chuva ardente sobre tudo. O enxofre queimando produz aquela fumaça densa e negra, exatamente como fumaça de fornalha. Essa teoria explica a chuva de fogo e enxofre descrita na Bíblia. Explica a fumaça que Abraão viu a quilômetros de distância. Explica a destruição repentina e até explica por que a região ficou inabitável por séculos com o solo contaminado por produtos químicos tóxicos. Geólogos que estudaram a área confirmam que essa sequência de eventos é geologicamente possível. Terremotos já causaram explosões de gases subterrâneos em outras regiões do mundo. Mas aqui está o problema. Essa teoria explica o fogo, explica o enxofre, explica a fumaça e até a velocidade da destruição, mas não explica as cerâmicas derretidas, nem o etrô fundido, nem aquelas temperaturas de mais de 2.000 graus Celsius encontradas nas escavações. Terremoto e gás inflamável simplesmente não geram esse tipo de calor extremo. Então, como você explica cerâmica derretida e temperaturas de mais de 2.000 graus? Se terremoto e gases não conseguem gerar isso, existe apenas um tipo de evento natural capaz de gerar esse nível de calor instantâneo: o impacto cósmico. Em 1908, algo explodiu nos céus da Sibéria, e o que aconteceu lá ajuda a entender o que pode ter acontecido em Sodoma. Um meteoro do tamanho de um prédio entrou na atmosfera viajando a mais de 60.000 km por hora. A pressão e o atrito aqueceram a rocha a temperaturas absurdas, e antes de atingir o solo, ele explodiu no ar. A explosão liberou 1000 vezes mais energia que a bomba de Hiroshima e derrubou 80 milhões de árvores num raio de 2.000 km². E o detalhe importante aqui é que não deixou cratera, porque nunca tocou o chão. Isso se chama explosão aérea. Agora imagina se foi isso que aconteceu em Sodoma, naquela madrugada específica. As pessoas acordam, alguns já estão nas ruas, começando o dia, tudo completamente normal. E de repente alguém olha para o céu e vê um clarão muito mais brilhante que o sol nascendo. Eles teriam visto uma bola de fogo descendo rápida demais para o cérebro processar o que estava acontecendo. E então a explosão acontece no ar, a alguns quilômetros de altura, gerando uma bola de fogo que atinge temperaturas próximas às da superfície do Sol. Tudo que está exposto, pessoas, animais, construções, é instantaneamente incinerado. A cerâmica derrete, o metal funde, e não dá tempo de gritar, não dá tempo de correr, não dá tempo de nada. Quando a equipe de arqueólogos começou a analisar as amostras coletadas em Tal El Aman, eles encontraram algo perturbador. Fragmentos de quartzo com padrões de pressão extrema, microesferas de metal fundido, materiais que só aparecem em 2 lugares específicos no planeta: zonas de teste nuclear e locais de impacto cósmico. Isso deu força enorme à teoria do meteoro. E em 2021, um grupo de pesquisadores publicou um estudo detalhado defendendo exatamente isso, que um meteoro havia explodido sobre as cidades, gerando aquele calor extremo. A teoria explicava perfeitamente o relato bíblico: fogo vindo do céu, fumaça como de fornalha, destruição em segundos e até a mulher de Ló virando estátua de sal. Fazia sentido, porque a onda de choque poderia ter levantado toneladas de água do Mar Morto, criando uma chuva de sal. Parecia ser a resposta definitiva que conectava ciência e Bíblia de forma perfeita. Mas eis aqui a reviravolta que ninguém esperava. Em 2025, o estudo foi oficialmente retratado. Cientistas contestaram as evidências, dizendo que os materiais derretidos poderiam ser apenas cerâmica antiga reprocessada e que as análises tinham falhas metodológicas sérias. O debate científico continua completamente aberto até hoje. Alguns ainda defendem que foi realmente um meteoro, enquanto outros dizem que simplesmente não há provas suficientes para essa conclusão. Mas uma coisa absolutamente ninguém contesta: algo gerou calor extremo naquela cidade e matou milhares de pessoas no instante. Então, se não foi meteoro, o que foi? E por que o solo ficou saturado de sal por séculos, a ponto de nada conseguir crescer ali? A mulher de Ló olhou para trás e virou estátua de sal. A Bíblia registra isso como fato,
Mas como isso poderia ter acontecido fisicamente? Existe uma explicação que funciona para qualquer uma das teorias que vimos até agora, seja meteoro, seja explosão de gases. O Mar Morto fica a apenas 11 quilômetros de onde estava Sodoma, e esse não é um mar qualquer. É o corpo de água mais salgado do planeta inteiro, com concentração de sal chegando a 34%, 10 vezes mais que qualquer oceano. Agora imagina se qualquer tipo de explosão massiva tivesse atingido essa região. Se foi meteoro explodindo no ar, ou se foram gases subterrâneos detonando, a onda de choque viajaria em todas as direções com força descomunal. E quando atingisse o Mar Morto, deslocaria milhões de toneladas de água, formando uma parede líquida gigantesca. Mas aqui está o detalhe: não seria só água. Seria uma solução supersaturada de sal, minerais e substâncias químicas sendo arremessada para cima. Se o calor do evento foi realmente tão extremo quanto as evidências sugerem, parte dessa água teria vaporizado instantaneamente, criando uma nuvem densa, subindo para a atmosfera carregada de cristais de sal microscópico. Nesse cenário, se a mulher de Ló tivesse parado para olhar para trás exatamente quando essa nuvem passasse sobre ela, teria sido atingida por uma chuva densa de cristais de sal em questão de segundos. O corpo dela teria sido instantaneamente coberto, os cristais grudando na pele, nos olhos, na roupa, formando uma crosta espessa antes que ela pudesse reagir. Quando os geólogos escavaram solo ao redor da região, encontraram concentrações anormais de sal muito acima do esperado, não só na superfície, mas em camadas profundas, como se tivesse literalmente chovido sal por horas. Se essa teoria estiver correta, explicaria perfeitamente por que a Terra ficou inabitável por séculos. Porque sal em excesso mata toda a vegetação, impossibilita a agricultura e contamina reservas de água. E até hoje a área ao redor do Mar Morto é conhecida pela desolação absoluta. Quase nada consegue crescer ali. O cheiro de enxofre ainda paira no ar em certos pontos, como se o evento tivesse marcado permanentemente aquela terra. Mas ainda falta responder à pergunta central: qual das teorias explica melhor todas as evidências encontradas? Foi realmente um meteoro ou foi a explosão geológica? Mas tem outra possibilidade que poucos consideram. E se não foi meteoro, nem só explosão de gases, e sim atividade vulcânica? A região do Vale do Jordão não tem vulcões visíveis hoje, mas isso não significa que não havia atividade magmática sob a superfície há 3.700 anos. A mesma falha geológica que causa terremotos também permite que magma suba através de fissuras profundas. E quando isso acontece, você não precisa necessariamente de um cone vulcânico tradicional para ter uma erupção devastadora. Imagina se foi assim naquela madrugada. As pessoas acordam com tremores, mas dessa vez não são só tremores normais. O chão está esquentando de forma anormal. Algumas pedras nas ruas começam a ficar quentes demais para tocar, e então fendas começam a se abrir. Mas ao invés de só gases saindo, você vê um brilho vermelho vindo de baixo. É magma subindo através das rachaduras. Nesse cenário, os moradores teriam visto lava começando a jorrar pelas fendas, não em quantidade enorme como num vulcão tradicional, mas em jatos sob pressão altíssima que arremessam pedras derretidas para o ar. Essas pedras em chamas sobem dezenas de metros e caem como chuva sobre toda a cidade. E cada pedra que cai está a mais de 1000 graus Celsius, incendiando instantaneamente tudo que toca. Ao mesmo tempo, gases vulcânicos extremamente tóxicos começam a escapar dessas mesmas fendas, dióxido de enxofre que queima os pulmões de quem respira, sulfeto de hidrogênio com aquele cheiro insuportável de ovo podre, e vapor superaquecido que cozinha pessoas vivas antes mesmo que consigam fugir. A fumaça que sobe desse tipo de evento é densa, negra e tóxica, exatamente como fumaça de fornalha. Essa teoria explicaria o calor extremo encontrado nas evidências, porque lava atinge facilmente 2000 graus. A presença de enxofre faria sentido, já que gases vulcânicos costumam ser ricos em compostos sulfúricos. Isso também explicaria com precisão a descrição bíblica de uma chuva de fogo e enxofre, pois blocos incandescentes arremessados por atividade vulcânica literalmente caem do céu como se fossem gotas flamejantes. Mas e se não tivesse sido apenas isso? E se o ocorrido tivesse sido muito mais extremo? Algo tão raro que só acontece uma vez a cada 1000 anos?
E se todas essas hipóteses estivessem corretas ao mesmo tempo? E se a destruição de Sodoma e Gomorra tivesse sido provocada por uma convergência improvável de diversos desastres ocorrendo de forma simultânea? Imagine esse cenário. A região já vinha dando sinais de instabilidade há semanas. Tremores frequentes, fissuras aumentando, o solo ficando mais quente, gases escapando pelo chão. Os habitantes provavelmente perceberam algo estranho, mas seguiram a rotina sem compreender o que estava prestes a acontecer. Até que naquela madrugada específica, tudo acontece de uma só vez. Primeiro, um terremoto colossal sacode a cidade, com uma violência jamais vista, abrindo enormes fendas no terreno. Dessas rachaduras, começam a surgir jatos de gases comprimidos e explosões de lava superaquecida, lançando colunas de fogo a dezenas de metros de altura. O pânico toma conta de todos que tentam fugir sem saber para onde correr, pois o perigo vem literalmente debaixo dos pés. Mas, no auge do caos, algo ainda mais assustador surge no céu. Um clarão mais intenso que o próprio Sol aparece no horizonte. Um meteoro entra na atmosfera exatamente sobre a região já abalada. Em poucos segundos, a bola de fogo se aproxima e detona no ar, a baixa altitude, liberando uma onda de choque enorme que amplifica a destruição já causada no solo. Nesse cenário de tempestade perfeita, o fogo vem de dois lados ao mesmo tempo, de baixo, pelas erupções e fissuras, e de cima, pela explosão do meteoro. A soma das temperaturas seria absolutamente devastadora, facilmente ultrapassando 2.000 graus instantaneamente. A onda de choque espalharia ainda mais os gases inflamáveis e fragmentos incandescentes, ampliando o alcance da catástrofe. E, quando toda essa energia chega ao Mar Morto, a apenas 11 quilômetros dali, desloca uma massa gigantesca de água saturada de sal. Parte dela vaporiza ao entrar em contato com o calor extremo e retorna como uma nuvem tóxica e um tsunami de sal quente sobre os restos da cidade. Qualquer sobrevivente seria imediatamente coberto por uma crosta de cristais de sal, enquanto respiraria gases letais. Essa combinação explicaria todas as evidências encontradas. Calor muito acima do normal, diferentes materiais derretidos, destruição imediata, enxofre em excesso e uma devastação tão completa que o local ficou abandonado por cerca de 700 anos. Mas será que uma coincidência tão improvável realmente aconteceu? Ou estamos diante de um mistério ainda maior? Hoje, quem visita a região onde ficavam Sodoma e Gomorra ainda vê as marcas, se souberam de observar. O solo de Tal el-Haman tem níveis de sal muito superiores aos do restante do vale, mesmo depois de mais de 3 milênios. Ao escavar, encontram-se camadas espessas de cinzas misturadas à cerâmica vitrificada, fragmentos de metal derretido moldados pelo resfriamento rápido e ossos humanos carbonizados, de pessoas que morreram instantaneamente, sem chance de reação. A terra continua menos fértil que nas áreas vizinhas, como se o evento tivesse alterado permanentemente a química do solo. Plantas crescem mais devagar e algumas espécies simplesmente não sobrevivem ali. Em pontos mais profundos, ainda é possível sentir o odor leve de enxofre preso nas camadas antigas. O Mar Morto permanece um dos ambientes mais hostis do planeta. Nada vive ali, exceto algumas bactérias extremamente resistentes. A costa é coberta por depósitos espessos de sal, formando esculturas naturais, e em alguns locais há pilares brancos moldados pela erosão que lembram a famosa história da mulher transformada em estátua de sal. Mas talvez a cicatriz mais profunda não seja geológica, e sim humana. O impacto desse evento foi tão extremo, tão marcante, que atravessou milênios na memória coletiva, preservado em textos sagrados e transformado em símbolo de julgamento divino. Poucos desastres da antiguidade deixaram uma marca tão forte no mundo físico e na cultura humana ao mesmo tempo. A ciência pode continuar debatendo se foi meteoro, vulcanismo, gases subterrâneos ou uma combinação de tudo. Mas o que nenhum pesquisador consegue negar é que algo extraordinário ocorreu ali. Algo capaz de remodelar a geografia e alterar a composição do solo por milhares de anos. E, segundo a Bíblia, esse evento teve um propósito moral claro. Um juízo sobre uma sociedade cuja corrupção havia ultrapassado todos os limites, servindo também como advertência para gerações futuras.
Agora que você entende como Sodoma pode ter sido destruída e quais forças naturais Deus poderia ter usado, o próximo passo é compreender como era aquela civilização, como viviam seus habitantes e o que antecedeu as últimas horas antes da queda. O próximo vídeo reconstrói esse período com base nos textos bíblicos e nas descobertas arqueológicas. Basta clicar no vídeo que aparece na tela.